ele inclui a si mesmo, bem como os outros cristãos, no arrebatamento da igreja, pelo seu glamour, pelos seus prazeres e a sua aparência. Sejam consolados e sejam agradecidos a Deus, porque o Senhor, através do convencimento do Espírito Santo em nosso coração, Deus, Ele tem nos chamado ao arrependimento, Ele tem nos chamado para nós nos voltarmos para a sua presença, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e a igreja será removida da terra. Aleluia. E esse dia terrível, aleluia, ele vai dar início. Aleluia. A igreja desaparece e esse momento então ele vai começar sobre toda a terra e não há um ser humano que conseguirá escapar. Quando o dia do Senhor chegar, nós acreditamos que a igreja do Senhor Jesus, ela não mais estará na terra. Nós estaremos na glória com o Senhor, pois nós não pertencemos à escuridão, como diz o versículo de número 4, versículo de número 5, nós não somos da noite, nós somos do dia, nós não somos dessa dispensação da escuridão, nós somos da dispensação da graça. Aleluia, nós pertencemos ao dia da graça. Aleluia. Bendito é o irmãos, teu nome, Jesus. Tem um texto na palavra de Deus que eu acredito que nos faz temer e tremer. Quando Deus não falava com Saul, nem por Urim, nem por Tomim, nem por sonhos e nem por profeta. Saul não ouvia mais a voz do Senhor. Mas todos que estão ao alcance da minha voz e que estamos ouvindo a voz de Deus nos chamar a um relacionamento mais íntimo com Ele, nós somos bem-aventurados. Aleluia! Louvado seja Jesus. O nome de Jesus de Nazaré, pois este ainda é o dia da graça, aonde todas as pessoas em todas as partes do mundo, ao ouvir a mensagem do Evangelho, podem receber Jesus, ter os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida e serem salvos pelo sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória. O apóstolo Paulo, de modo específico, ele inclui a si mesmo, bem como os outros cristãos, no arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e versículo 17, ele utiliza o pronome nós. Mas observe que ele exclui a si mesmo e os seus leitores do grupo, que deverá ver a chegada do dia do Senhor. No capítulo 5, versículo de número 3, aqui existe um sujeito oculto. Quando eles andarem dizendo, eles quem? O mundo que ouviu a mensagem de Jesus, do Evangelho da salvação, mas endureceu o coração e não se rendeu a Cristo. Então, quando eles andarem dizendo, eles e não nós, no versículo de número 15 do capítulo 4, Paulo vai dizer: ora, vos declaramos por palavra do Senhor. A isto, nós, Paulo e os seus leitores, eles se incluem no arrebatamento da igreja. Versículo 17, depois nós, os que ficamos vivos, eles se incluem no arrebatamento da igreja. Mas os salvos em Cristo, eles não estarão presentes quando o dia do Senhor chegar. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. No capítulo 5, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A esperança do retorno iminente de Cristo leva-nos a esta exortação. Meus irmãos, que estejamos sóbrios e despertados para esse dia glorioso. A palavra sóbrio no grego significa exatamente o que significa no nosso idioma da língua portuguesa. É não estarmos intoxicados. A nossa tendência
é nós nos intoxicarmos, não necessariamente do álcool, mas pelos estimulantes desse mundo, pelo seu glamour, pelos seus prazeres e a sua aparência. A mensagem do apóstolo Paulo a esses cristãos, meus irmãos, revela que devemos permanecer em constante vigilância, esperando não o dia do Senhor, mas esperando a vinda do Senhor. Aleluia! Porque há uma diferença, a vinda do Senhor e o dia do Senhor. Aleluia! Já foi dito nesta noite que vivemos um dos tempos de maiores distrações da história da igreja, mas o Espírito de Deus está querendo atrair a nossa atenção e levar-nos à cruz de Cristo, para que sejamos vigilantes em todo o tempo, porque esse dia há de vir. Aleluia! E se nós não estivermos preparados, algo de terrível vai acontecer, e esta não é a vontade do Senhor. Aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. Se ao menos nós compreendêssemos a importância desse evento para nós e para aqueles que serão deixados para trás, quão zelosamente nós nos motivaríamos para vigiar e permanecermos sóbrios, como nós seríamos diligentes em nossa vida cristã e nosso testemunho em razão da iminente volta do Senhor Jesus. Como nós vigiaríamos se nós levarmos a sério o que as Escrituras nos ensinam, as advertências da palavra de Deus. No versículo 9 do capítulo 5, assim está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma maravilhosa declaração. Paulo está aqui declarando de maneira enfática que nós fomos destinados por Deus para a salvação. Nós não fomos destinados para ver a chegada do dia do Senhor. Nós fomos destinados pelo Senhor para sermos levados para os céus. Aleluia! O Evangelho de João diz, capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 3: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esta é a vontade do Senhor para todos aqueles que estão ouvindo a mensagem do Evangelho no dia denominado Dia da Graça. A vontade de Deus é nos levar para o céu. Aleluia! Para nós vermos o Senhor Jesus e não vemos o dia do Senhor. Aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto nós não fomos destinados para ver o dia do Senhor, mas fomos destinados para ser levados aos céus, estamos com Cristo. O mundo foi designado para passar pelo dia do Senhor, o dia da ira. Nós somos designados para a salvação e para o arrebatamento, quando nós confiamos em Jesus Cristo como Salvador, como nosso libertador. Certamente após a igreja ser arrebatada, preste atenção por gentileza, alguns dentre os que ficarem na tribulação se voltarão para Cristo. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo de número 10, afirma que haverá uma multidão de salvos do que virão da grande tribulação. Muitos serão salvos após a remoção da igreja para os céus, mas eles viverão o horror daquele período, quando a ira de Deus for derramada sobre a terra e envolverá aqueles que creem em Jesus no período tribulacional. Muitos cristãos que depositaram a sua fé em Cristo durante o período tribulacional também morrerão durante aquele período terrível, e o motivo de estarem sujeitos a esses terríveis eventos que abalarão os céus, a terra, as nações estarão em perplexidade pelo bramido do mar,
tudo estará sendo aterrorizado. Qual é o motivo desses cristãos estarem aqui e serem salvos? É porque eles não se aprontaram quando ouviram a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eles ouviram, mas não se prepararam, como as 5 virgens loucas. Elas sabiam que o noivo viria, elas tinham apenas azeite na sua vasilha e não tinha na reserva. Elas se vestiam como noiva, elas andavam como noiva, mas elas não tinham azeite de reserva. E esta foi a grande loucura, saber que o noivo viria e não se prepararam. Queridos irmãos, este é o tempo de preparação para a vinda do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Porque alguns ficarão e serão salvos no período tribulacional, porque ainda não confiavam em Cristo quando ouviram a mensagem de salvação. Todavia, todos nós que confiamos em Jesus Cristo de Nazaré, que recebemos como nosso único Senhor e suficiente Salvador, diz o versículo de número 9, porque Deus não nos destinou para a ira, nós não fomos destinados para esse dia, porque nós cremos em Jesus, nós o recebemos como único Senhor e nosso suficiente Salvador. Nós fomos destinados para ir ao céu no arrebatamento da igreja. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque o Senhor, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Queridos irmãos, e no versículo de número 18, olhe na Bíblia por favor, no capítulo 4: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Agora olhe no capítulo 5, versículo 11: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O que o Espírito Santo está usando a vida de Paulo para falar aos irmãos em Tessalônica: sejam consolados e sejam agradecidos a Deus, porque o Senhor, através do convencimento do Espírito Santo em nosso coração, preparou uma grande reunião que acontecerá nos céus, aleluia, para aqueles que creem em Jesus. Oh, glória! Aleluia, Aleluia! Jesus. É motivo de nós glorificarmos o Senhor, é motivo de nós regozijarmos em Deus, porque nós iremos para o céu. E no versículo 11, capítulo 5, outro motivo para nós regozijarmos em Deus é que nós que recebemos a Jesus não fomos destinados para o dia da ira, nós fomos destinados para ir ao céu, estar com Jesus Cristo para sempre. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Aleluia! Essa passagem ensina que Cristo está vindo para a sua igreja antes do dia do Senhor começar. Eu compartilhei no sábado passado um texto em Neemias, no capítulo 9, quando o servo de Deus ele faz menção, um texto que diz literalmente: enquanto Deus falava com o seu povo. No capítulo 9 diz que eles literalmente davam de ombros, eles endureceram o seu coração e davam de ombros aquilo que Deus estava falando através dos profetas. Até que veio a calamidade, até que veio o julgamento de Deus. E aí nós encontramos no livro de Lamentações, Jeremias, o povo assentado, Jeremias chorando e dizendo: aonde estão os teus profetas? Aonde estão os teus sacerdotes?
Aonde estão aqueles que lhes profetizavam? Vidas foram ceifadas, a cidade destruída, o templo destruído, o muro queimado. O julgamento veio, porque endureceram o seu coração e não ouviram a palavra do Senhor. Deram de ombros aquilo que Deus estava dizendo. E nós vivemos um tempo difícil sobre a terra. Paulo já disse que são tempos trabalhosos, onde os homens eles teriam algumas características. Deus está falando, Deus está comunicando a sua palavra. Queridos irmãos, e que maravilhoso será se nós permitirmos que Deus ele quebrante o nosso coração, que Deus nos transforme de dentro para fora, porque Jesus ele vai vir antes do dia do Senhor. Só que esse dia será de maneira repentina, será como um abrir e fechar de olhos, não haverá sinais. Quando o último pecador que adentrar e completar a plenitude de gentios, o último salvo adentrar no reino dos céus, e os céus bradar que é a hora da volta de Cristo, a trombeta vai soar, a igreja vai subir ao encontro do Senhor. Não vai dar tempo de nós nos arrependermos, de pedir perdão, de reconciliar, de confessar pecado. Por isso hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós nos voltarmos para o Senhor, nós nos regozijamos em Deus, porque há um culto, há uma reunião nos esperando no céu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. A base da nossa esperança é que nós recebemos a salvação através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a base da nossa salvação, o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, para que nós, quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos em união com Ele. Versículo 10, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aleluia, nós pertencemos a Jesus. Aleluia, bendito é o teu nome, Jesus. Em outras palavras, quer estejamos acordados, ou seja, quer estejamos vivos quando o Senhor vier, quer estejamos dormindo com o nosso corpo sepultado e o nosso espírito no céu, quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, tanto os vivos quanto os mortos, ressurretos, subiremos ao encontro do Senhor e estaremos para sempre com nosso Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. E tudo isso se fundamenta na morte de Jesus em nosso lugar. Aleluia, bendito é o teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. A única qualificação para sermos participantes do arrebatamento, de acordo com as Escrituras, é nós estarmos em Cristo, na fé em Cristo. Esta é a única condição para que você e eu façamos parte do arrebatamento da igreja. É estarmos em Cristo, é estarmos na fé em Cristo. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde, se você já tomou a sua decisão, você já entregou a sua vida para Jesus, mas esta é a única condição. Nós precisamos estar em Cristo.